Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Meninos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Emor inicia seguindo-se os passos da ordem dada na porção da semana anterior a toda a população judaica para serem santos. A Parashá Emor começa discutindo várias leis dirigidas especificamente aos Kohanim e ao Kohen Gadol, cujo serviço divino exige que mantenham um alto padrão de pureza. Ela contém a ordem para que o Kohen abstenha-se de ficar ritualmente impuro através do contato com o corpo morto, exceto pelos parentes próximos, e aumenta as restrições sobre quem poderia desposar ou se casar entre os filhos de Israel. A porção cita defeitos físicos que impedem um Kohen de realizar o seu trabalho no templo sagrado, a menos que se cure. O assunto, então, volta-se à nação inteira. Qualquer um que esteja tame ou impuro recebe ordens de afastar-se dos locais e das coisas que sejam especialmente sagradas. Após discutir as leis de Terumá, a pequena percentagem de comida que deve ser separada da colheita na terra de Israel, que é dado a um Kohen antes que a porção restante possa ser comida, e as várias imperfeições que tornam uma oferenda inadequada. Somos advertidos a sermos cuidadosos para não profanar o nome de Deus, e ao contrário, santificá-lo a todo custo. A Torá continua a discutir as festas do ano: Pessa, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e Shemini Atzarit, seguidas pelas duas mitzvot constantes mantidas no Mishkan, o acendimento da menorá todos os dias e a exibição de Lehen Hapanim a cada semana. A porção termina com o horrível incidente de um homem que amaldiçoou o nome de Deus e foi punido por pena de morte pela ordem divina. Pois é, você vê Zait, a Parashá Emor Parashá vai fantástico. trazer especificamente agora, depois de Kedoshim, nós aprendemos com referências num padrão de comportamento repudiado pelo Criador. Hashem tira os seus descendentes, os descendentes de Aharão do Egito, com a seguinte proposta: os leva para o deserto. Nós estamos na contagem do Homer, certo, Isaac? Exato. Então, tivemos uma libertação física, né? E no final de 50 dias, Israel vai receber a revelação da Torá, com leis, estatutos, preceitos e juízos, com a promessa de receberem uma terra que emana leite e mel. Exato. Então, Uma terra santa. nesses mandamentos, Zait, Hashem dá um padrão de comportamento que é repudiado, ou seja, é por esse motivo que as nações que Ocupam a Terra Santa. que ocupavam a Terra Santa naquele momento, eles serão expulsos para darem lugar aos filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, para cumprirem com os mandamentos, né? Então, ou seja, Kedoshim é um conjunto de regras, de comportamentos moral, financeiro, social, sexual, ou seja, todo comportamento, todos os sentidos da vida humana está relacionados na Parashá Kedoshim. Agora, a Parashá Emor são mandamentos específicos, né, ao mais alto nível da sociedade judaica, Que são no quesito de elevação, que são os levitas, né, mais especificamente os Kohanim, né? Então vamos receber os mandamentos, os procedimentos, de que forma que eles poderiam proceder no serviço e o nível de pureza que precisa ser mantido, Zait, por essas pessoas. Você vê que os Kohanim, eles têm a autorização de ter o contato com os seus mortos próximos, aqueles parentes próximos, sejam pai, mãe, irmãos, filhos, filhas virgens, né? E esses têm autorização para ter contato. Já o Kohen Gadol, nem a esses é dado licença para ter contato. O Kohen Gadol, Zait, ele recebe o óleo da unção O óleo da unção. e, em função do seu papel de pontífice,
ele não poderia, não tinha permissão de impurificar-se nem por um parente por seus próximo. pais. O que diferencia, Zait, o exercício dos Kohanim, dos sacerdotes hebreus, em relação aos sacerdotes que existiam, por exemplo, em Midian, os egípcios, né? Olha a diferença. Os sacerdotes egípcios, eles, na verdade, lidavam exatamente com a morte. Ou seja, com a vida. Na crença egípcia, o egípcio teria os seus momentos finais, ou estava nas mãos daqueles sacerdotes o que seria do pós-vida, né, de acordo com as suas crenças. Exatamente. A morte seria considerada assim, mais importante que a vida. Mas essa transição para os egípcios seria mais importante que a vida. Então, já o sacerdote hebreu, não. Ele, pelo contrário, ele não deveria ter contato com a morte, com esse tipo de impureza espiritual, essa impureza ritual, em função do serviço que ele exerce pelo sagrado, das oferendas, né? Porque você vê que o Eterno é o Deus da vida. O Eterno, ele ama tanto a vida que no final dos tempos ele vem a ressuscitar as pessoas para que elas novamente tenham vida. Esse é o Eterno, que ama a vida. E você, ame a sua vida, porque o Eterno te ama. E Ele é a tua vida. É o que nos remonta à oração do Kadish, né? A expectativa da ressurreição, da era da redenção, né? Que é um dos 13 princípios da fé judaica estabelecidos por Moshe Ben Maimon, Rambam. Então, Zait, eles também não poderiam contrair casamentos impuros. Para eles impuros, eles não poderiam desposar, né? Não pode desposar uma viúva, não pode desposar uma desquitada, não pode desposar uma prostituta, né? Nenhuma dessas podem ser desposadas pelos Kohanim, porque eles perderiam o seu nível de pureza e a sua capacidade, então, de conduzir qualquer tipo de ação no santuário. Então essa ordem, a ordem dos Kohanim, vem da família de Levi, né? E do serviço sagrado, ou seja, em várias famílias de Levi, né, dividiu-se as ordens dos serviços do Mishkan, depois do templo, e da família de Aaron, então vem a ordem dos Kohanim, que dividiu-se a família de Elazar, da onde vem o sumo sacerdote, e de Itamar, os Kohen, os sacerdotes. Então, essas regras, né? E o sumo sacerdote, Zait, ele era hereditário. Ele era substituído pelo filho, pelo neto. E os sacerdotes, eles tinham uma iniciação. Nós veremos aí no livro de Bar Midbar, né, sobre o censo que será feito sobre as tribos de Israel, a diferença que terá em relação à família de Levi. Quando que um israelita, ele tinha participação no serviço militar, e a partir de que momento a iniciação de um Cohen, de um levita, no serviço sagrado. Tá? E com qual idade que eles exerciam essas funções. Né? Ou seja, o ciclo, né, dos novos Kohanim que estavam à frente do serviço, isso depois vai ser organizado na dinastia de Davi pelos turnos, né, pelos 24 turnos dos exercícios dos sacerdotes. Tá? E também a classe de sumo sacerdote que está impressa na Haftarah dessa semana, na Parashá Emor. Shmuel, eu acho um ponto, mudando um pouco o foco. Tá. Né? Eu acho muito interessante nós lembrarmos sempre daquela, bem no final dessa Parashá, quando aquela pessoa, ele blasfemou contra o Eterno e foi condenado à morte. Ótimo, segura essa aí, Zait. Mas nós estudaremos, está sendo estudado essa semana para Shemor, a questão dos sacrifícios, né, da importância dos sacrifícios, dos critérios, né, com que o hebreu deveria se apresentar com os seus
sacrifícios, tendo um total zelo na hora de separar o animal que seria usado. Veja, Zait, a Torá nos permite o abate de animais adequados, né, para alimento. Só e também era permitido, por ocasião do Beit HaMikdash e do Mishkan, para o serviço religioso, em que ofereciam esses animais. Então, seja para o sacrifício, um culto religioso, ou com a permissão de fazermos uso de alimento desses animais, existiam os critérios, né, de separar o animal das suas condições físicas, suas condições de saúde, porque existe um respeito pela vida do animal. Tanto é que a Sheritá, que é o abate ritual dos animais que temos a permissão de consumir, de usarmos como alimento, os critérios são rigorosos para que esses animais não sejam submetidos a sofrimentos. Tá? Isso também acontecia por ocasião desses animais oferecidos em sacrifícios. E tinham um critério de perfeição. A idade, né? Existe uma preocupação muito importante nesta paraxá, Zait, que é o animal que o bezerro não poderia ser sacrificado no mesmo dia que a mãe. Tá? Por quê? Você vê, respeitando um senso, uma sensibilidade que existe, A ética. o instinto do animal, né, de não abater os dois no mesmo dia. Então se percebe o respeito e o cuidado de mais de 3.300 anos atrás que a Torá tem em relação a esses animais, dos quais temos a permissão da Torá para o alimento e também, por ocasião do templo, Você para o levantou um sacrifício. ponto muito importante. A qualidade do animal que deveria ser submetido a esses sacrifícios. O animal não poderia ser cego, não poderia ter o lábio fendido, não poderia ter uma série impinge, não poderia ter uma série de defeitos. Ou seja, quando nós oferecemos algo ao Eterno, isso tem que ser no melhor nível de qualidade. Porque quando nós oferecemos algo impuro ao Eterno, algo ruim ao Eterno, nós vamos estar cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado que cometeu Havel, Caim. Ele cometeu o pecado de oferecer aquilo que sobrava ao Eterno, e não aquilo que era da melhor qualidade ao Eterno. Ao contrário de Havel, ele oferecia o que tinha de melhor. Então os sacrifícios dele foram aceitos pelo Eterno de bom grado. Já os do irmão, não. Os critérios, então, para os animais, para sacrifício, né, para oferenda em relação ao respeito ao nome sagrado. É atrelado à seleção, é tipo exportação, é a de melhor qualidade, que deveria ser apresentado. Também esta paraxá trata sobre as festividades, desde o Shabat, né, do Shabbatot, ao Yamim Tovim, todos os dias sagrados do calendário hebraico, que seguem os seus mandamentos positivos e proibitivos nesta paraxá. Zait, você ia nos comentar sobre o comportamento de um israelita, filho de um egípcio. Na realidade, o que ocorre é o seguinte: ele havia ido a Moshe por um julgamento, porque ele queria terras. Porque quando foi organizado para se dividir a Terra Santa, quando o povo entrasse... As heranças. As heranças, exatamente. Então cada um teria a sua porção de terra. Esse israelita, ele era filho de um pai egípcio e uma mãe israelita. Casamento misto. Era um casamento misto. O que acontece? Ele era israelita? Sim, porque sua mãe era israelita. Certo. Então ele de fato era israelita. Porém, ele teve o seu julgamento, a sua questão em relação a adquirir terras, negada. Negada por quê? Porque, pela lei, a distribuição da terra seria feita de acordo com o pai. O pai determinaria
Paterno, então era paterno. Exatamente. Diferente do que a Halahá define hoje. Exatamente. O judeu é considerado aquele como filho de mãe judia. Naquele momento, em função das heranças... Exatamente. A herança vinha através do pai e não da mãe. Só que o pai não era israelita. E ele teve negada o seu pedido de terras. Correto. Ficou muito aborrecido e blasfemou contra o Eterno. Olha só como é que a história se repete. Quantas pessoas hoje, elas vão contra a lei por achar que a lei não é justa com ela. Ah, mas eu tenho que ter direito a isso, não é possível que eu não tenha direito a isso. Então eu vou violar a lei. Foi o que ele fez. Quantos de nós, hoje, no dia atual, estamos repetindo aqueles mesmos defeitos, aquelas mesmas falhas de 3.300 anos atrás? Quantos de nós? Temos que ter muito cuidado com isso, temos que ter uma condição de entendimento de que a lei, ela é a lei. Pessoal, isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse próximo Shabat pelo mais competente Minyan, que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com os seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da Casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shalom. Shabbat